Boa tarde, jovens. Aqui de novo para nós continuarmos aquele assunto das fórmulas de Frenet. Então nós estabelecemos ali o referencial de Frenet em cada ponto da curva e queremos ver o significado disso, né? Bom, aqui um resumo daquilo que nós vimos, né? Vamos ler aqui para ver o que foi escrito. Se alfa, uma curva do intervalo I no plano, é uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco S, que nós estamos chamando de S, parametrizada pelo comprimento de arco. Isso é importante a partir de agora, né? Essa teoria toda é feita em cima disso. Então, o referencial de Frenet, que é essa base aqui, ortonormal, né? Os vetores são ortogonais e são unitários, e é uma base positiva naquele sentido que nós vimos, né? Satisfaz as equações. Então, T' de S é igual a K, que é a curvatura, nós definimos por essa equação, na verdade, curvatura vezes o vetor normal, daqui da base, e a derivada do vetor normal é menos KSTS, ou seja, a derivada do vetor tangente está na direção da normal, a derivada da normal está na direção da tangente, né? Aqui, embora aqui tenham sentido, quer dizer, não depende da curvatura, não posso afirmar nada. Bom, essas são as fórmulas de Frenet de uma curva plana, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui de como é que isso aparece lá em uma curva, né? Então vamos ver um primeiro exemplo. Vamos tomar uma curva, essa curva aqui, alfa S, AS mais X0, BS mais Y0, onde S está percorrendo R, né? S percorre R, e além disso, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Né? Então, é uma curva regular e certamente está parametrizada pelo comprimento de arco. Né? Quando você deriva aqui, você vai obter, vamos lá, derivando alfa' em S, você obtém AB, não é isso? E esse é o nosso vetor tangente, tá certo? Quando eu tomo a norma, isso é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, pela definição aqui, nós vimos que a curva A ao quadrado mais B ao quadrado é 1, raiz quadrada 1. Então, de fato, a curva está parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco. Tá? O vetor tangente é unitário em todo o percurso, né? Toda a curva. Então, basta isso, né? Para todo S em R. Muito bem, nós vamos precisar de que mais? Vamos precisar, quero calcular a curvatura. Então, eu vou derivar a segunda vez. E a derivada é zero, né? Então, não tem muito o que fazer aqui, na verdade, né? Esse aqui é o T' de S. O N, o vetor normal, você pega o T, o vetor de T, troca as coordenadas e troca o sinal da primeira coordenada. Então fica menos BA. Né? Quando eu calculo a curvatura, isso aqui é T'S por NS, né? É o vetor derivado da tangente vezes normal. Como esse é o vetor nulo, então você vai ter 0, 0, menos BA igual a zero. Né? 0 vezes menos B dá 0, mais 0 vezes A, 0, 0, 0. Curvatura zero. O que significa isso? Qual é a curva que você conhece que tem curvatura zero? É a reta, né? E de fato, quando você vai esboçar, olhar para o traço dessa curva, você vê que é uma reta, né? Olha, linear na primeira, linear na segunda, tem que ser uma reta, né? Então, posso inclusive escrever a curva assim, alfa de S
pode ser escrita da seguinte forma. S, deixa eu ver aqui, x0, y0, mais S, que multiplica AB, tá certo? x0, y0, aí o S, pondo em evidência, que multiplica AB. O que significa isso? Isso significa que o traço dessa curva é uma reta que passa no ponto x0, y0 e tem, é a reta suporte do vetor e tem a direção do vetor AB. Né? Aí não precisa muita coisa aqui, não tem muito o que esboçar aqui. Né? Você tem aqui se eu colocar aqui como ponto AB, o vetor AB, né? Vetor AB é esse vetor. E tomar aqui o ponto x0, y0, x0, aqui y0, você vai ter que o traço da nossa alfa é uma reta mais ou menos assim, passa pelo ponto x0, y0, tem a direção do vetor AB, não é isso? E como nós dissemos, a curvatura é a medida a intensidade com que a curva, é uma medida de quanto a curva se afasta do vetor tangente. Né? O vetor tangente, o vetor tangente é o vetor AB, esse vetor aqui, da reta tangente. A reta tangente é ela mesma, né? Ela nunca se afasta dela mesma, portanto, curvatura identicamente nula. Né? Curvatura de S é identicamente nula, é zero. Curvatura da reta, constatando o que a gente intui, né? Confirmando a nossa intuição. Bom, vamos ver um outro exemplo, talvez um pouco mais interessante. Outro exemplo aqui. Vamos pegar a curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, essa curva alfa S igual aqui R cosseno de S sobre R e mais A, tem pouco espaço aqui, e aqui R seno de S sobre R mais um certo B aqui, tá certo? S percorre R reais e o Rzinho é maior que zero, é um número positivo, tá bom? Fazer sentido aqui, não é? O traço, quem é o traço aqui? Que nós estamos acostumados com esse tipo de curva, né? O traço dessa curva vai ser uma circunferência de raio R e com centro no ponto AB, né? Então eu vou logo esboçar. Não, vamos fazer as contas aqui, né? Fazer as contas, depois a gente esboça isso. O que é o alfa-linha? A alfa-linha de S é igual, aí vai dar menos, quando eu derivo aqui dá 1 sobre R, por R vai dar 1, menos seno de S sobre R, derivada da constante zero, aqui de novo desaparece o R, fica cosseno S sobre R, não é? Isso aqui, o alfa' é o nosso vetor tangente. Deriva a segunda vez, alfa, duas linhas de S, é igual. Agora vai ficar menos 1 sobre R, cosseno de S sobre R, S sobre R. Aqui, menos 1 sobre R, seno de S sobre R, derivando o cosseno aqui. Muito bem. E esse vetor aqui é o T', né? T'linha de S. O vetor normal, T'linha de S. O vetor normal é o vetor tangente trocando as posições das funções coordenadas e trocando o sinal da primeira para que seja que o sinal do referencial seja positivo, como nós vimos, né? Normal. Então vai ser igual, você pega o vetor tangente e troca aqui. Cosseno
S sobre R menos seno S sobre R, né? Cosseno S sobre R e seno de S sobre R, tá bom? Só que aqui eu vou trocar o sinal. Muito bem. Quando eu calculo a curvatura quem é? Produto escalar de T' por N. Não é isso? T' vezes N aqui. Então você vai ter que o KS, a curvatura, é igual. Quem é T'? T' eu vou copiar lá da outra. Menos 1 é o vetor menos 1 sobre R, cosseno de S sobre R, menos 1 sobre R, seno de S sobre R, tá bom? Esse é o primeiro vetor. Segundo vetor aqui no produto, N, o N está aqui em cima, né? Menos cosseno de S sobre R, tá bom? E seno de S sobre R. Opa, tem uma coisa aqui que não está legal. Ah tá, faltou o sinal menos aqui. O vetor tangente é menos seno sobre R. Ele vai ocupar a segunda posição no vetor normal, né? Aqui, menos seno S sobre R. E o outro vem para a primeira posição no vetor normal trocando sinal. Menos cosseno de S sobre R. Menos cosseno S sobre R. Trocou as posições e troca o sinal do primeiro, conforme nós vimos lá na teoria, né? Para que fizesse sentido. Muito bem, vetor normal menos cosseno, menos seno de S sobre R. Faz o produto escalar, você vai ter menos por menos dá mais, 1 sobre R, cosseno ao quadrado de S sobre R. A outra, menos por menos dá mais, 1 sobre R, seno ao quadrado de S sobre R. Ora, ponho 1 sobre R em evidência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Conclusão, a curvatura é igual a 1 sobre R, né? Que, como R é positivo, isso aqui é uma curvatura positiva. O que significa a curvatura ser positiva, né? Então, nós vimos no exemplo passado que a curvatura era zero. Você tinha uma reta, a coisa nunca sai da direção do vetor tangente, da reta tangente, né? Aqui já acontece uma coisa diferente, né? Você vê que quando você esboça o traço daquela curva, vamos esboçar aqui, vou colocar para cá, tá? Então você tem assim, uma coisa assim. O que é aquela curva? Nós falamos que é a circunferência, essa curva aqui, alfa de S, é a circunferência, né? Está rodando aqui no sentido anti-horário, de centro em AB e raio R. Ok. Centro em AB, vou colocar aqui AB, A, B, eu acho que está bem enquadrado, não está dando para ver. B, raio R, ter um pouquinho de cuidado aqui para não ficar tão diferente da realidade, né, digamos assim. Vou esboçar o traço da curva alfa, que é uma circunferência, né? Que é a nossa circunferenciazinha. Sempre acho parecido com a minha cara, mas tudo bem. O raio é R, não é? Então, se eu tomar, por exemplo, vetor tangente aqui, quando vetor tangente, quando T... Ai, meu Deus do céu, cadê esse cara? Está aqui. O vetor tangente, quando S for igual a zero, você vai ter 0, 1. 0, 1. 0, 1 é o vetor que aponta para cima aqui, né? Tá bom? Não está no tamanho dele, não. Esse aqui é o vetor tangente. Vou colocar só T para a gente economizar. Pronto, TS. Pronto.
T de zero aqui, na verdade, né? T em zero esse. Esse aqui é o T em zero. Quando eu calculo o vetor normal para S igual a zero, cadê o vetor normal? Agora está aqui em cima. Vetor normal para S igual a zero. Você vai ter cosseno de zero é menos 1 e zero. Menos 1 e zero, menos 1 para cá. Zero não sobe, né? Então, o vetor normal, esse vetorzinho que aponta para cá, para dentro, né? Esse é o vetor normal no ponto zero, tá bom? Tzinho e aqui o normal. Está muito pequeno, mas estou dizendo, aqui é T e aqui é N, tá bom? O que significa a curvatura ser positiva? Significa que a curva está curvando no mesmo sentido em que aponta o vetor normal, tá? Ó, o vetor normal aponta para dentro aqui. Então, a curva curva para cá, para esse. Então, você pode entender que o vetor normal está sempre apontando para dentro, né? Porque a curva vai sempre curvar para dentro aqui. Esse é o sentido do sinal, essa é a interpretação do sinal da curvatura, né? Agora, essa intensidade aqui, o que está dizendo? Quanto maior o raio, menos a curva vai curvar localmente, né? Então, é isso aqui. Eu poderia expressar assim, quando o raio tende a infinito, a curvatura vai tender a zero, não é isso? Aí, a curva vai tender a uma reta, digamos assim, vai curvar muito pouco. Então, se você imaginar esse raio grandão aqui, grandão aí, a circunferência seria assim, ó, você vai ver quase uma curva muito suave, né, digamos assim, né? Não vai curvar tanto. Esse é o sentido da curvatura, essa intensidade de quanto a curva se afasta da reta tangente, tá bom? Quanto menorzinho, mais ela curva, né? Uma bolinha bem pequenininha aqui, a curva é bem intensa, né? Porque quando o raio é pequenininho, a curvatura vai ser grande. É sempre o contrário do raio da circunferência, tá bom? Então, aí, se você... Eita, eu já passei do tempo aqui, tomara que dê para subir esse vídeo. Vou desligar, na próxima a gente tenta esclarecer melhor isso. Um grande abraço, fiquem com Deus.